Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Homem Comum. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, bem-vindos. Tranquilo e calmo? Tranquilo. Tema de hoje tranquilo? Eu acredito que seja um tema bem reflexivo, cara. Bem reflexivo? Porque, assim, acho que algumas pessoas vão dividir algumas opiniões, né? Porque depende muito de onde você vem, de como você enxerga o mundo, sabe? Principalmente a periferia. Sem entrar no tema, você acha que esse tema é usado dentro da política para tirar proveito dessa condição? Sim, a política é um animal voraz, né? É um bicho que consome tudo. Tudo que ela vê que pode ser usado, ela vai usar. Então a gente pode dizer que a política contribui para a manutenção desse lugar? Exatamente, ela contribui. Não, muito bem falado, muito bem falado. Ela contribui porque é do jeito que ela precise que continue sendo. Perfeito. Tema de hoje: favela venceu. Favela venceu. E aí, Júlio? Tem como a favela vencer, Júlio? Cara, a favela venceu. Pode levar tanto para o lado da estrutura quanto para o lado orgânico, a favela viva. É exatamente isso que tu falou, é muito bom. Porque são duas formas de olhar para a coisa. A favela com uma estrutura do ambiente do lugar, quando você fala das instituições que tem entrada ou não tem entrada. Não só. E por que tem entrada, por que não tem entrada. Isso. E também as estruturas casas. Sim, nesse lugar também. E também no lugar das pessoas que ali habitam. Sim. Entendeu? Que aí é uma coisa que fica muito mais próxima, porque são subdivididos, né? Porque são coisas diferentes. Sim. Porque se não disser muito bem o que a gente está querendo dizer em relação à favela venceu, dependendo... Não, mas espera aí, esse cara está falando mal da favela. Isso. Então, de que tu está falando bem ou do que você está falando mal? Deixa eu só fazer um contexto aqui, só contextualizar a galera. Na verdade, não é contextualizar, é só falar da origem da palavra favela, que eu acho que era importante para esse nosso debate aqui. Durante a Guerra de Canudos, né, aquela loucura, Bahia, que eu não posso usar a palavra correta para dizer o que era, porque o YouTube ele corta muito o alcance, então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala. Mas houve um massacre, né? Essa palavra é pesada o suficiente para Mas a história a gente pode falar, né? Não, mas eu não queria entrar na história em si, pra gente voltar. Para ver no tema, entendi. Pra gente, porque senão porque a história vai exigir muito tempo. É verdade. Não dá para ser superficial. Mexe comigo. Entendeu? Exatamente. Eu nem sou historiador como você. Eu também não sou historiador, mas você está dentro do contexto. Você já está inserido lá, né? Então a gente pode dizer sim que você é um historiador. Eu nem sou e me incomoda, me toca, machuca também, né? Mas enfim, dentro daquele contexto de Canudos, tinha uma planta que era muito resistente. Uhum. E era muito resistente, ainda é, na verdade, muito resistente. E o nome dela é favela. Uhum. Então, dentro daquele contexto de Canudos, toda aquela guerra que vem do Nordeste aqui para o Rio de Janeiro, especificamente falando, que vem para a primeira favela aqui do Rio de Janeiro, que eu acho que é a... Não é ela? Providência, né? Isso aí. Morro da Providência. Morro da Providência, aqui naquela zona portuária do Rio de Janeiro, aqui do Rio, né? Saúde, Gamboa. Isso. E aí essa planta vem para cá também dentro desse contexto, né? E aí aquele lugar que era um morro que não tinha nome ainda se chama favela por referência não à planta em si, mas o significado dessa planta que é a resistência. Uhum. Porque esse é o significado dessa planta. Ela resiste a temperaturas, enfim, ela é bem resistente. E olha só, deixa eu dizer um negócio aqui. Nós também podemos errar no contexto histórico, tá? Claro. Nós não somos nenhum especialista. Se tiver alguém, de repente, nos assistindo que saiba mais os minuciosamente Fica à vontade, comenta quiser aqui, comentar e tudo mais. É mais um contexto abrangente da palavra favela, né? E gostaria aí, de puxar a questão da resistência, que é muito importante. A gente vai chegar. E aí, dentro da palavra favela, as favelas elas surgem e levam esse nome por conta dessa planta que é resistente. Então, favela, ser favelado, que inclusive é uma palavra pejorativa, né? Tem gente que... ele é favelado. Sim, tá ganhando uma nova conotação. Isso. Nesse debate aqui, não é debate, nesse bate-papo, vocês vão ver que a gente não vai romantizar
a favela. Ponto final. É porque eu vou falar uma coisa agora que pode parecer romantismo, mas não é. No contexto de favela, morar nesse lugar é ser resistente. Resistente à ausência do Estado, resistente à violência local, resistente a tudo. Basicamente tudo. Então quem mora na favela é resistente. E a favela vem dessa planta de resistência. Então ser favelado também é ser resistente. Ponto final, acabou. Esse é o... Só pra gente entrar nesse nosso bate-papo. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui, já pra gente seguir. Eu gostaria de falar uma coisa antes. Posso? Fica à vontade. No contexto do Diário do Homem Comum, a gente, sei lá, ao meu ver, né? Que nós podemos concordar e discordar, isso, assim como o chat também. Mas, assim, no sentido de que nós... eu meio que me perdi o fio da meada do que eu ia falar. Porque a gente não tem a tendência de, por exemplo, vamos falar de temas complicados que tem dentro da comunidade, coisas que acontecem do Estado, mas não dá nome às situações que aconteceram ali, justamente para ficar um papo fluido. E a gente também nem vai falar de não poder paralelo. Não é um vídeo, não é uma denúncia. Não, até porque não tem esse cunho de denúncia. Não é o nosso papel. Exatamente. Nesse contexto do Diário do Homem Comum, é para falar sobre o que permeia, como a gente se sente nesse lugar. Né? Nós temos vivência de morar, né? Eu ainda moro numa comunidade, né? Do complexo faz parte do complexo de Manguinhos, né? Enfim, mas a gente sabe das coisas que acontecem ali, mas não dá nomes aos bois, porque a gente já sabe quem é que faz. Mas não é um vídeo não é um vlog que é. Não, que a gente vai falar sobre a favela, fica tranquilo. O pessoal já está acostumado com isso. Exatamente. Esse debate já rola na internet, fica tranquilo. Então vai. Vamos lá. Beleza. Favela venceu. Em algum contexto, todos que você possa imaginar, a favela vence em algum momento? É tipo, pensa lá no Doutor Estranho, tem milhares de possibilidades e uma é a certa. Existe essa possibilidade com a favela? Então, vai depender de como você olha, para que você está olhando, né? Filosoficamente, se você estiver olhando para uma qualidade de vida, aí tu vai ver todos os problemas que tem. Sim. O que tem de bom? Vai estar sempre dentro do lado das pessoas, nesse lado de resistência da planta que você fala, no sentido de sobreviver. Você, por exemplo, eu estava fazendo um trabalho no museu, no Mucabe, aqui na Gamboa, né, ali no Museu do Negro, ali, né, perto do Museu dos Pretos Novos, né, enfim. E tem uma gravura lá, que é uma foto, na verdade, da década de 50, 60, por aí, de tipo um platô. Era um morro e um lugar mais assim, plano, que tu via as traves do golzinho, que geralmente tem. É bravo quando em cima do morro tu chuta a bola forte e caia do morro, quem ia buscar no mato. Exato. E tinha um carro antigo, né, um Ford daqueles bem antigo, e a comunidade estava toda ali em volta pousando para foto. E aí o curador do museu, o historiador, ele perguntava o que eu via naquela foto, o que aquilo transmitia. E eu falava para ele, isso aqui me transmite solidariedade, que tu via, sabe, crianças, homens, todo mundo junto, de casas diferentes, de famílias diferentes, mas todos ali pousando. E esse sentimento de, por exemplo, eu sou de um tempo que, por exemplo, quando jovem, a criança não estava ali na casa dos pais, cadê fulano? Está na casa da Janete. E na casa da Janete, por exemplo, você almoçava, você comia, você via televisão com seu amigo, e mesma coisa se ele tiver. E quando sabia que estava na casa da Janete, assim, a mãe ficava tranquilo fazendo suas coisas dentro de casa, porque estava em comunidade. Então você via muito a solidariedade. Então, quando tu fala a favela venceu, nesse sentido de resistência, de que ali as pessoas se ajudam, tanto tá aí as associações de bairro, que se juntam para poder ajudar na questão da água, na questão da luz e tudo. Contexto, a gente pode usar a expressão favela venceu? Então, aí é que vai entrar, porque existe um porquê falar da favela venceu, e nesse contexto eu acredito que não. Nesse contexto eu acredito que não vence. A frase favela venceu, ela surge na música. Ela surge de cantores do funk, né, que ascenderam socialmente. Exatamente, essa e que é a trouxeram, porque a frase favela venceu, ela nunca partiu
da favela, no sentido de... Você percebe de uma discussão, de movimento social. Tu vê que nesse contexto a favela vence quando não está na favela. Isso. A favela vence quando sai da favela. Então a gente está falando de uma vitória individual e não coletiva. Exatamente, essa questão do individualismo. Por isso que eu perguntei se dentro de algum contexto, seja ele qual fosse que você imaginaria, se em algum deles a favela É que eu queria deixar claro que, por exemplo, o sentimento das pessoas que moram na favela de coletividade, quando não é individual, né, quando é coletivo, as pessoas estão ali em harmonia. Sim. É importante dizer que na favela não existe individualismo. Por mais que as coisas tenham mudado ao longo do tempo. Você falou de uma época que eu também peguei, que foi ali no máximo até o final dos anos 90, onde a gente tinha acesso a porta aberta na casa dos nossos vizinhos. E era literalmente aberta. Hoje em dia você não vê mais. Eu vou chegar exatamente aí. Então eu peguei também esse contexto, que era o contexto de não tem licença para entrar. Pode entrar. Então a gente entrava, a gente brincava, a gente almoçava. Quando os nossos avós ou pais precisavam de alguma coisa dentro de casa, a gente batia na porta do vizinho para pedir açúcar, tomava café junto. Então tinha esse senso de comunidade, ele não acabou, mas hoje ele é completamente diferente, porque também o índice de violência aumentou para caramba, principalmente nas favelas, né? Então, dentro desse contexto dessa não individualidade que eu ia falar da favela, que eu acho que ainda não acabou, apesar de ter mudado bastante, o senso de comunidade hoje ele se vê de outra forma, né? A gente já não pede mais comida na casa do vizinho, a gente já não tem mais a porta aberta para entrar. Mas ainda assim, individualmente a favela não sobrevive. Porque, por exemplo, quando tem um problema com queda de energia, você vê logo a mobilização da favela. E é aquela loucura, né? Bate na casa do presidente da associação de moradores e tal. Então vai lá e resolve. Mas individualmente não tem como a favela sobreviver. Porque se for cada um por si, aí a gente vai chegar no favela venceu, que sou eu que venci e saí. Sim, então, individualmente lá que dentro perde não funciona. O sentido de falar, ao meu ver, perde o sentido de falar a favela venceu. Porque quando você fala favela, você fala de uma comunidade. Sim. Quando você fala de uma favela, você fala do coletivo. E seria vencer quando o coletivo, em ficando na sua localidade, ele melhora a estrutura para poder viver ali em harmonia, continuar vivendo no sentido coletivo, tendo a inserção de tudo o que permeia do Estado, entrar e conseguir fazer o quê? Fazer tudo. Porque o Estado ele entra na favela? Entra. Mas como que entra? Hoje com mal. Isso. Hoje o Estado ele é presente quase todos os dias na favela. Principalmente pelo menos no contexto pública do Rio de Janeiro, porque como a gente não está em outros lugares, a gente vai fazer um recorte aqui da cidade do Rio de Janeiro e aí você vai aplicando para a sua realidade e ver se faz sentido. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde a gente está inserido, zona norte do Rio de Janeiro, existe a presença do Estado, mas ela não vem através de serviço, ela vem através de violência. E aqui não é dizer que a polícia é violenta, que também tu fala uma coisa dessas pessoas já vai dizer, já tá dizendo que a polícia tem que acabar, mas ninguém fala mal de bandido. Gente, não é o nosso papel aqui denunciar, falar mal de ninguém. A gente está falando de um contexto de violência, se venceu ou não. Ponto final. Então, morar na favela, dentro desse contexto hoje, a gente tem a ausência do Estado. Saneamento, serviço apesar de que agora luz e água aqui no Rio de Janeiro já privatizou, né? Então já não é mais o Estado, né? Já não é A última agora foi a água. Foi, né? Que agora que a gente sai da SEDAI e se torna Águas do Rio. Mas, enfim. Então, hoje, o mais comum na favela, aqui na cidade do Rio de Janeiro, é a gente ter a presença do Estado a partir das incursões policiais. Que torna ou que amplifica, talvez, a violência, não sei qual é a melhor palavra para usar, porque a favela por si só já é um lugar abandonado, né? E esse abandono traz essa... O discurso de segurança pública, ele... É difícil, é bastante até um assunto, porque é complicado, porque às vezes cansa, demais, porque cara. é muita inserção do Estado. Eu acho que assim... Eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele é profundo demais, Júlio, segurança pública, ele é raso demais. Porque é exatamente isso que a gente está falando. A presença do Estado na favela é através da incursão policial. É opressão, é um monte de coisa, que um monte de gente pode não gostar do que eu estou falando aqui, mas paciência, essa é a verdade. E a gente sabe também que existe a violência do local. Então, o morador está dentro desse contexto.
que é um contexto violento o tempo todo. O tempo todo violento. E quando não é violento por conta desse confronto entre o poder local e o Estado, ele é violento por falta d'água, ele é violento por um monte de coisa, você não tem muita coisa para fazer. Por isso que eu digo que individualmente a favela não consegue sobreviver. Coletivamente você tem um grupo de pessoas tentando se ajudar. Né? Sim. E aí dentro desse contexto, na minha cabeça, não existe uma forma de a favela vencer. Porque o que vai acontecer são medidas paliativas para manter a situação minimamente sustentável, que é quando você tem uma obra pública, entendeu? Porque é um lugar onde você tem... Não tem como não falar de política, né? Não, esse assunto não tem como, porque é política, né? É um lugar onde que você tem nas campanhas políticas a presença daquele que quer usufruir do massiva. Voto. Quer usufruir do voto. Sim. Aí vem com situações de melhorias em época de campanha, falando de melhorias e falando de conseguir as coisas e tudo mais para a favela e tudo mais. Só que as ausências elas são gritantes passados esses momentos. E permanentes, obviamente. Porque é só naquele momento. Porque é complicado, porque eu não gostaria tanto de falar assim, mas diretamente, mas você vê casos escabrosos de abusos que acontecem porque se sentem à vontade, como na questão, por exemplo, do racismo, né? Na questão do racismo estrutural que tem e tudo mais. Sabe, se vem o direito de fazer com uma certa parte da população, por exemplo, os negros, nós, e tudo mais, se sentem à vontade de fazer porque não são ninguém. É tido como não pessoa, sabe? Não tem direitos e tudo mais. E é assim mesmo na questão econômica, porque a favela é um lugar de economia muito, muito rasa. E tudo mais. Você vai fazer, a gente falamos no outro episódio, uma vez sobre a carrocinha de cachorro-quente. Se tu pegar a tua carrocinha de cachorro-quente, tu vai botar na Maria Quitéria, em Ipanema. Vai conseguir? Não. Ficar lá? Não. Por que não? Você vai ser expulso de lá. Tá entendendo? Aí tu vai conseguir fazer isso na comunidade. Entende? Que tudo bem, tem efeito e tudo mais, tu vai trabalhar, mas é um lugar que vai acolchando as pessoas para aquele lugar. Eu estava passando, eu conversei com uma amiga de infância ontem, e ela estava falando, cara, eu não reconheço mais, porque a gente está um tempão sem ver, e eu não fui numa localidade que eu não vou há muito tempo, sempre estudando, saindo de casa, voltando e tudo mais. E ontem eu dei uma volta. Passei, encontrei com a Patrícia, e a Patrícia falou assim, pô, tudo bem, que tela, coisa e tal, quando tem a gente falando da vida e tudo mais, como estão a nossa vida. Ela falou, cara, como aqui tá diferente? Eu falei, cara, tem mais de, sei lá, eu vim no ano passado aqui nessa parte da comunidade. Ela falou, cara, e eu falei, eu não reconheço as pessoas, tem muita gente nova. Então, mas essa coisa de muita gente nova é esse trânsito livre entre favelados. Entre pessoas que estão sendo expulsas de um lugar, indo para outro o tempo todo, seja por obra pública, seja por necessidade de sobrevivência, que a vida tá cara demais. Porque até dentro da favela a vida tá ficando caro. Entendeu? Até dentro da favela. Então as pessoas elas vão migrando mesmo. E realmente lá mudou pra caramba, né? A galera da minha geração lá foi cada um para um lugar. Mas enfim, pra gente voltar para essa coisa do favela venceu. Antes da gente voltar, Júlio, que a gente teve que cortar aqui, vocês perceberam aí na mudança da imagem, né? Tô gravando aqui na sala de casa, o Sol entrou com tudo lá. Ele. O Sol veio firme. Tudo. E aí, como o Sol veio firme, ele acabou... A nossa câmera, a lente não é muito legal, né? Então ela acabou escurecendo aqui o ambiente, né? Fez um movimento inverso de estourar. Então a gente fechou aqui e voltamos, a gente vai continuar nosso bate-papo aqui e tá tudo certo. Bora. Júlio, o que prende as pessoas na favela? Então, o que vai prender as pessoas na favela, a primeira questão é a primária, a mais importante, a que faz mesmo a pessoa ficar, é a questão econômica. Porque, ainda existe algumas favelas que você tem, assim, você consegue pegar água, ou ter água... São os menos impostos. Pegar água, a luz, a questão da luz. Tem gente que tu sabe que dá aquele seu jeito de dar uma burlada, de ter a luz, porque não deu para pagar a conta de luz. Só é importante ressaltar, gente, que o gato na favela... Ele é uma questão de sobrevivência, tá?
Aqui ninguém está defendendo o roubo disso, o roubo daquilo. A gente está falando o que é. Favela é isso, mesmo todo mundo sabe disso. Mas é importante falar que é uma questão de sobrevivência, justamente pelo fato do abandono do Estado. Né? Então, se a pessoa não fizer o gato da luz, ela vai fazer o quê? A gente não está mais na idade das pedras. Ficar entendeu? Sem luz. Agora você vai ficar sem luz como a lenha. Você exatamente, você tendo que sei lá, manter o pouco que tu tem para poder que tu compra aquele, sabe, aquele ovo, que é aquele bife de porta de geladeira. Sim. Aí tu vai botar na geladeira sem luz, vai estragar? Sim. Não, tem que conservar aquilo que você tem. Então tu acha que um dos motivos pelo qual o primário, o principal é a questão econômica dos impostos. Agora eu te pergunto, tem algum outro? O quê? Que faz as pessoas ficarem na favela? Que faz as pessoas ficarem... Não tem. Eu acho importante a gente falar isso porque tem gente que acha que tem gente que quer ficar na favela. Entendeu? Ainda fala assim, vai pra morar na favela. Tem gente que acha que... Não, tô falando isso não. Tô falando que quem tá de fora, às vezes, afirma com uma crença, um conhecimento que eu não sei de onde tirou, o seguinte: mas eles moram lá porque eles querem. É o discurso de meritocracia. Entendeu? Meritocracia. Né? Engraçado, é um discurso de meritocracia que quando você vai pensar nos defensores de Estado mínimo ou Estado zero, como é que você resolve o problema da favela sem Estado? Não tem como. Então já caiu por terra esse discurso, né, de que Estado mínimo, né? Exatamente, a economia, ela existe assim. Ela tem que devolver para a sociedade em bens e serviço público e tudo mais. Não é o que acontece. A economia trabalha... Isso é questão constitucional, inclusive. Exatamente. É obrigação do Estado. Se você ler lá a Constituição, é isso que diz. Mas, na prática, o Estado ele existe e ele é funcionário de uma elite. Sim. Entende? Que fica só sugando. Por isso eles ficam cada vez mais querendo diminuir o Estado. Não é que eles não gostam do Estado e não querem o Estado. Sim. Por exemplo, vamos lá, o agronegócio. Né? Vamos falar do sertanejo universitário. O agro tá ali, aquele tá? safra. Mas o agro tá ali. Como é que é o nome? É plano safra, não sei o que, safra, para tu pegar dinheiro para a plantação. Sim. Quem se vale disso? As pequenas famílias de produção familiar? Não. Ou são não vou dar um nome, mas não sei o que, boi, não sei o que do agronegócio e tudo mais, não sei o que, boi, não sei o que, vaca, que tá lá, né, não sei o que, JS, não sei o que, BS, são as grandiosas que pegam dinheiro público. Então eles querem o Estado? Querem o Estado para servir a eles, não para a população. Sim. Né? Vide aí esse bagulho do IOF que está dando um chabu danado. Mas enfim. Aí, essa questão primária, a questão da economia, e eu acho que você tem razão. Quando você fazendo aquela separação entre estar perto das pessoas que você gosta, né? Que você sabe, gosta daquela vivência e tudo mais. Esse pode ser um motivo, né? Perto das pessoas que você gosta. Tem gente que fica, por exemplo, não tem condição de tirar a mãe da comunidade. Tem condição dela viver fora da comunidade, mas não tem condição de levar a mãe para morar consigo. E continua na casa da mãe, cuidando da mãe. Já vi acontecer. Sim. Já vi acontecer. É comum. Já vi acontecer muito para estar cuidando da mãe que já está ficando velhinha. Até porque a vida fora da favela ela é uma vida cara. E quando uma pessoa sai da favela, né, é claro, não é uma regra, mas a maioria que sai da favela, elas não saem da favela tipo para ir para a área nobre. Elas, tipo, só atravessam a rua, entendeu? É como se tivesse atravessado subúrbio. A rua. Continua nas zonas periféricas, ali no subúrbio. E mesmo assim é muito caro. E você vê, né, a qualidade de vida. Mesmo assim, cara, é muito tem caro. Favelas, por exemplo. Uma coisa que está falando sobre a questão de economia e favela. Aonde a favela está, também faz muita diferença. Porque se você for para... Baixada Fluminense, né, e tudo mais, tu vai ver muita gente lá. Agora, se as favelas forem mais perto do centro, aí um pouco de história também mexe comigo, né? Porque vai desde a cabeça de porcos cortiço ali e tudo mais, que vai expulsando as pessoas do centro, lá, né? Aquela parada de revolta da vacina, Oswaldo Cruz, que, né, Pereira Passos lá atrás, 1900 e alguma coisa, lá no início, vai expulsando porque é um racismo territorial. Por exemplo, hoje a gente
gente vê aqui, sem dar nome aos bois, mas a gente está falando de Providência. Mas a gente está falando assim, pô, eu estive lá no Morro da Conceição, lá na Pedra do Sal. A vida tá cara. Sim, ali, tá muito caro. As coisas estão caras. Não, você tá indo, você ainda tá indo longe. E isso vai tirando as pessoas que moram ali, que tem a sua casa própria ali naquela favela e tudo mais, vai encarecendo a vida. Sim. Que faz com que essas pessoas vendam e saiam dali e vai pra zona, vai pra Baixada. Nos últimos 2018 até 2024, 7 anos. Nos últimos 7 anos, eu morei lá. Exatamente onde você mora. Sim. Lá no Amorim. Quanto que é a Coca-Cola lá? Uma Coca de 2 litros, retornável ou não, normal. Coca-Cola de 2 litros. Tu atravessou ali, foi no bar, comprou uma Coca. Pô, cara, tá, sabe quanto? Tá, acho que R$12. Lá já tá R$12? Não, R$10. R$10. O Samuel é mais barato, né? Então, vamos lá. Samuel, Deus abençoe Samuel. Se a gente rodar um pouquinho, e não muito, a gente consegue encontrar uma Coca 8, R$9. 2 litros, se for retornável. Não, retornável você compra R$9. Vou botar a normal, 2 litros, normal uns R$10. A gente acho encontra na favela. Acho que é mais, mas enfim. Então, aqui, cara, a gente saiu da favela, já contei isso aqui no canal, a gente saiu da favela, mas eu sempre deixo muito claro que a gente saiu da favela, mas é como se a gente tivesse literalmente descido o morro. O Amorim é um morro, a gente desceu e a gente veio pra cá. E por que eu falo que literalmente a gente desceu o morro? Porque a 300 metros aqui tem um morro. Então a gente desceu, né? A minha família é um exemplo dessa família que saiu da favela, mas continuou ali na beirada. Se eu atravessar a rua aqui, é R$14 uma Coca-Cola. Então dizer que as pessoas ficam na favela porque elas querem é desconsiderar o alto custo fora da favela, para pessoas que só porque teve um acréscimo de R$1.000 no salário, as pessoas acham que tem que sair da favela. Não, você teve um aumento aí, você teve alguma coisa, você tem que sair da favela. Que não é tão simples. Complicado, né? É muito caro. Quando a pessoa sai da favela, a primeira coisa que ela encontra é a conta de luz. Olha, rapaz. Primeira coisa essa é a primeira coisa que ela encontra. Tá? Não é gritante, é absurdo. Sabe por que é absurdo? Pra mim foi porque quando eu fiquei, tu sabe que eu fiquei 2 anos morando em Maria da Graça, tudo mais. Cara, eu paguei R$400,50. Então, agora, quando que você paga uma conta de luz de R$400 com o salário? Era isso que eu ia falar. Quando eu falei que eu não considero gritante, que eu considero uma mudança absurda, é que a maioria das pessoas não pagam conta de luz. Porque está lá naquele esquema do gato que eu já falei, que é a sobrevivência. Né? Não estou aqui para marginalizar quem faz gato, não. É sobrevivência. Eu acho que se as pessoas não fizeram, não vão sobreviver, não tem o que fazer. O próprio serviço não entra na favela para botar o relógio. Tem esse caso lá. Eles não entram na favela para botar o relógio. Tem um caso lá que pediu e não chegou. Entendeu? Então a gente tem que dar um jeito, a favela deu o seu jeito de sobreviver. É isso aí, paciência. Quem é contra, que lide com isso, paciência. É assim que as coisas acontecem. Então, quando uma pessoa sai da favela, meu irmão, ela vai pegar de cara 40% do salário dela de conta de luz, pô. Então a pessoa tem que pensar 2 vezes. Eu ainda não posso sair da favela agora. Eu queria sair desse lugar violento, desse lugar aqui que não leva ninguém a lugar nenhum. Mas vai sair como, meu irmão? Aí tu vai morar num lugar, no asfalto e tudo mais, tu vai falar favela venceu, sabe? Tem esses dois lados. Olhe para si. Sim, olhe para si. Existe, por exemplo, geralmente foi na música, né, que o pessoal conseguiu realmente uma grana legal, essa que consegue pagar, sei lá, coberturas na Zona Sul e viver bem. Sim. E mete lá um favela venceu. Mas esse favela venceu, voltando, ele está falando de si. Sim. Está falando de si. Favelado também venceu. Tem aquele lado, e aí agora eu quero falar contigo sobre isso, do que tu pensa sobre aquele favelado que ele fala a favela venceu, que hoje ele mora na cobertura lá na Zona Sul, num lugar bem melhor, mas ele tem sempre seu olhar voltado para onde ele saiu, que volta para lá, que, sei lá, dá a sua cesta básica e ajuda a comunidade nesse sentido. O que você tem a falar sobre isso? Eu acho que é visão social, cara. Eu acho que é, mais uma vez, nós por nós. Sempre vai ser nós por nós. Se a gente já entende... Ele vai cumprir uma função que está ausente na favela. Ele vai fazer o papel do Estado. Como a gente sempre fez. A gente sempre fez isso.
Não precisa de ninguém sair da favela para voltar com uma cesta básica. Eu não estou dizendo que não tem valor. Então, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que sempre teve. A gente sempre necessitou disso para sobreviver. Isso se dá sobre uma situação que quem vem dos lugares, que sabe a navalha na carne, sabe como sabe o gosto da pobreza, sabe o cheiro da pobreza, sabe o que é passar uma necessidade, quem ter a ausência de um alimento para um filho, quem sabe quando sai desse lugar, que tem essa visão, não é assim, ele tiver um mínimo de empatia, que é natural que se tenha, porque eu também não posso julgar todo mundo, porque pode ter aquele camarada falando, não, sair daqui, não quero mais isso na minha vida, quem está lá, que se las pode ser que exista, mas geralmente não é o comum dentro do sentimento da comunidade. Até porque tem gente que sai machucado, Júlio. Sim. E não quer voltar, meu irmão. Sim, mas tem gente que... Só estou dizendo que há várias formas de se pensar isso. Mas a favela também, ele também... porque quando você tem muito assim, familiaridade com as coisas que você vive, que você passa de dificuldade, você acaba ganhando. Não são todos, obviamente, porque tem a questão mental que você está citando, daquilo que pega, dos gatilhos que tem para você, mas geralmente você tem uma tendência de ganhar casca, sabe? E aí com certeza. Aí você começa a fazer pela sua família, é um tio, uma tia, um primo que está não sei o quê, mas aí tem aquele amigo de infância. Você está falando no contexto de quem saiu. De quem saiu, do amigo de infância, sabe, e até mesmo daqui a pouco, quando você tem a condição de voltar e fazer por aquela localidade. Aí tu não faz pela favela inteira, mas tu faz por uma parte, você promove. Então, por isso que eu estou falando, a pessoa acaba voltando. Por mais que ela não tenha essa consciência do movimento social, por exemplo, ela volta para fazer isso, que ela sabe, que ela viveu e que não tinha. Então ela volta nessa perspectiva. Não é por política, não é por... Não sabe, é por empatia mesmo, é por a proximidade de saber como é a dor de quem mora lá. Nesse sentido, não tem como romantizar a favela. Eu acho que não dá para romantizar em sentido nenhum. Exatamente. Porque nós fizemos duas formas de olhar, né? Das pessoas, que faz voltar, você ter empatia com essas pessoas, porque eles são os seres iguais. Porque você pode muito bem sair da favela, mas também tem a questão filosófica da favela não sair de você. Cara, isso é bem complexo. Aí é um outro olhar. É porque eu acho que isso é complexo. Esse é um assunto que eu acho complexo. E também não vai ser visto pelas pessoas que moram lá, os normais de lá, não vai te ver como igual. Exatamente. Por isso que eu acho... se tu for preta, é pior ainda. Então, por isso que eu acho um pouco complexo. Existe, por exemplo, um discurso, muitos vídeos aqui no YouTube, que dizem o seguinte: favela é barulhenta. E aí associa o barulho à pessoa. Então, quando a pessoa sai da favela, ela leva o barulho junto com ela. Então, por isso que eu acho que isso é um pouco perigoso, porque senão a gente vai estigmatizar a pessoa para sempre. Entendeu? Então, nada do que você fizer não interessa. Você é sempre aquela pessoa lá. Sim. Então, tem muito esse discurso aqui na internet que também acaba partindo e fazendo a manutenção dessa romantização da pobreza. É por isso que muitos não são aceitos, mesmo que tenha muito dinheiro. Se for preto, então, tu já sabe. Eu posso falar, tolerado. Nesse caso, eu tenho uma experiência pessoal. Entendeu? Nesse caso, eu tenho experiência pessoal mesmo. Os motivos que me fez sair por 2 anos e pouco de onde eu morava, voltei, minha esposa me convence a voltar. Enfim, minha falecida esposa me convence a voltar na época. Quando nós saímos, o lugar onde eu fui morar, aí tem um recorte também, não só social, de vida onde que era, mas também numa questão racial também. Porque onde eu fui morar era uma vila que tinha um prédio de 3 andares, cada andar 2 apartamentos, então eram 6 apartamentos, né? E casas, uma entrada, né? Enfim, e o único preto era eu. Mas eu acho que isso, Júlio, essa repulsa que as pessoas têm, e é independente de ser preto ou pobre. Independente, porque tem os brancos pobres também, que moram nas favelas. A favela ela é construída para ser, e ainda ela está em construção para ela ser o que ela é, ou seja, manutenção daquilo que é isso.
Favela o Estado está sempre trabalhando em favor para que ela permaneça do jeito que ela é. Então ele vai e faz um trabalho de paliativo, como eu já falei aqui, não quero ser redundante. Quando a gente tem a favela do jeito que ela é, cercada do jeito que ela é, cercada com um muro imaginário, mas ele está ali, que te coloca naquele lugar, todo o restante da sociedade aceita você. Porque ela sabe onde é o seu lugar. E você acaba aceitando qual é o seu lugar. Aceita você dentro que você esteja... Quando você sai daquele lugar imaginário... Você sai para voltar. Para trabalhar, você tem direito de ficar fora, mas você tem hora para não estar mais aqui entre nós. Então, quando você rompe seu lugar. Com isso, quando você rompe com isso, que é a ascensão econômica... Muito bom isso. Entendeu? Quando você chega na ascensão econômica e você rompe, e você sai da favela não mais para trabalhar, mas você sai da favela para ter uma condição de vida melhor, incomoda. Aí você vai se deparar, não todas, mas bastante gente... que não está acostumado. E não só não está acostumado, não quer. Entendeu? Que também faz parte da estrutura. Tem uma crítica que eu faço, Júlio, que é o seguinte. Essa crítica não é minha, né? Eu ouvi, administrei e vi que era realmente isso. Você conhece Piscinão de Ramos? Sim. Né? Na minha cabeça, o que é o Piscinão de Ramos? Vamos limitar. Exatamente. Eles estão vindo para cá, eles estão vindo para a praia, tá dando trabalho. E não é trabalho de violência, é trabalho de presença. Entendeu? É você participar de um lugar que não foi construído para ser seu, mas esse lugar é público, então você tem direito. Mas ele não foi construído para ser seu. Tá vendo como é que é complexo? E aí o que faz então? Porque não sei se você lembra, quando o Piscinão de Ramos surge, ele surge no mesmo período que os jovens estavam sendo expulsos dentro do 374, sei lá, indo para Copacabana. Jacarezinho, Copacabana. Estava incomodando o pessoal. Exatamente. E existe um vídeo, tá aí no YouTube, de uma entrevista com o pessoal de Copacabana e Ipanema. Dos anos 80. Cara, isso lá nos anos 80. Vamos deixar isso falar, porque isso aí mas o discurso é o mesmo. Não, mas esse é um contexto 100% no racismo. Ali é 100% no racismo. Enfim, aí está entrando nesse lugar. E a gente pode trazer esse assunto para cá, que eu acho importante. De Ramos para manter as pessoas na sua localidade. Né? Mas não é para manter as pessoas na localidade. É para não incomodar. Sim, por exemplo. Mas não é para no final de semana, o que você vai fazer? Você vai para a praia e vai ficar lá. Mas reduziu. Sim, lógico, mas porque essa é a questão. Então, é isso que eu estou falando. Você vê claro isso mesmo. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, né? Sim. Então tá bom, vamos falar do metrô. Bom exemplo. O metrô, você pega o metrô, a linha 2, que é Pavuna, Botafogo. Ele não vai até General Osório e Ipanema. Ele só vai até Botafogo. Se você sabe, mas ele funcionava. Vamos lá, não sei como é que está hoje. Mas ele, por exemplo, nos dias de semana, você pega ele na linha 2 e vai até Botafogo. Nos finais de semana, no sábado e domingo, você tinha que fazer a baldeação ali no Estácio. Por quê? Porque você não tinha linha direta para a Zona Sul, para poder dificultar com que as pessoas transitassem nos seus dias de folga, quando sábado e domingo era dia de folga. Antes, a escala 6x1, esse negócio é outro discurso. Né? Quando você estava no seu dia de folga, você vou para a praia em Copacabana, sei lá onde, e tudo mais na Zona Sul. Então, para dificultar e diminuir. Por isso que eu estou falando que a questão não é manter as pessoas, é não incomodar. Entendeu? Porque eu acho que tem uma diferença aí. Porque eu não estou fazendo para você ficar aqui. Eu estou fazendo para você não tirar parte desse pessoal aqui que não quer você aqui, pô, entendeu? Então eu acho que tem essa discussão. É por isso que eu acho que falar de favela é muito complexo. Ao mesmo tempo que as pessoas vai vir com esse discurso de que mas morar na favela é muito legal porque tem isso, porque tem aquilo, blá. Eu não consigo ver nada de bom na favela. Eu não duvido que essas pessoas... Por quê, Léo? Também tem que entender o seguinte. O que essa pessoa viu da vida? Entende? Essa pessoa quem? Essa pessoa que fala, não, a favela tem um negócio muito bom também, mas não experimentaram muitas coisas fora da favela. Por exemplo, você vai num ambiente da universidade.
Ah, sim. Você tá entendendo? Perfeito. Você vai no ambiente da universidade. Você simplesmente, um dia desse, coisa e tal, tava vendo a Sinfônica Carioca e tudo mais no teatro do Haroldinho, na UERJ. De graça. Sabe? De graça para universitários ali. E quando que essas pessoas têm acesso a isso? Eu gravei um vídeo aqui, cara, pra falar eu acho que a universidade pública tinha que ser pública, é outro discurso também, tinha que ser pública e tudo mais, mas também como é que vai abrir para todo mundo, né? Outro problema, a universidade pública ela é distante das favelas. Que é outra discussão também. É outra discussão. Porque isso dificulta o acesso. Próxima da favela, porque, por exemplo, eu estou falando no recorte da UERJ, que é de onde eu... É colado ali na Mangueira. Mangueira, UERJ, Vila Isabel, que tem o Morro do Macaco e tudo mais, e sofre as violências, por exemplo, que acontecem em lugares como não ter aula e tudo mais, porque não tem ônibus, porque está tendo incursão e tal, um morro assim, então não tem como chegar e tudo mais, e alguns professores, uns ficam a favor, outros falam, não quero saber, enfim, acontece muito isso que você vê, esse recorte, mas enfim. Aí tu tem acesso a coisas dentro da universidade, você tem acesso a coisa do Estado que seja, sabe, que tem direito, poxa, qual o nome daquele governador, gente, Moreira Franco, que pegou o pobre e jogava dentro do Maracanã, de graça, no domingo, para poder dar um pouco de pão e circo para o povo. Sim. Então, nesse sentido. Então, mas você também não, no caso do pão e circo, mas no caso de chegar, tem acesso a coisas que não é falado, que não é visto, que não são para eles. E se você descobre que você, sabe, tem acesso e tu vai em massa, incomoda. Então, por isso que... Tem uma parte da sociedade que se incomoda. Por isso que vai criando espaços de lazer, por exemplo, como é o Piscinão de Ramos, dentro... Parque Madureira. Parque de Madureira. Já criaram outro agora lá para... não é Seropédica, Sulacap, por ali. Parece que vai ter a extensão do Parque de Madureira. Não tem ali que tinha a Gama Filho, que fizeram ali também. Isso. Ali na Gama Velho também, a prefeitura, então, sabe? E vai criando esses Tudo espaços. Bem que eu acho que tem que ter esses espaços perto de onde você mora. Lógico, tu não tem que ir. Mas o intuito num sábado, você ir lá pro aterro do Flamengo para jogar basquete. 40 minutos dentro do ônibus. Dentro do metrô, porque só tem quadra de basquete lá, que nem minha filha ia jogar basquete lá no Flamengo, sabe? Se tu tem uma quadra direitinho, perto de casa, com a tua galera dali, é outra coisa, tá entendendo? Então não é dizer aqui também que não tem aquele chip, pelo amor de Deus, tem que ter tudo isso. A questão mesmo mas são duas visões, sabe, em relação a essa questão de favela venceu. Sabe, de sair e não ser coletivo, Júlio, eu acho que qualquer pessoa que tenha a menor que consegue uma possibilidade mínima de sair da favela, eu acho que ela tem que sair sem pensar duas vezes. É muito surreal, assim, o quanto você conhece a vida quando você sai da favela. Parece que existe uma coisa, Júlio, que eu não sei explicar, mas é literalmente um muro que você não vê ele com os olhos, mas ele tá ali e você sabe que ele tá ali. Ele existe uma barreira barreira imaginária, né, que vai perpassar pelo psicológico, pelo econômico. E essa barreira ela é tão forte que essa barreira ela é cultural. Então é muito difícil você ter na sua família alguém que tenha feito faculdade. É muito difícil. Esquece você. Vamos pensar no macro. Não, se for falar assim, por exemplo... Não, vamos pensar no macro. Teve mais pública. Eu estou falando de a gente pensar no macro. De faculdade. Eu sou de uma geração que eu não ouvi falar de faculdade. Eu não ouvi dentro da minha casa. Hoje está mais fácil. Por quê? Porque hoje tem internet. Hoje um moleque abre, mesmo que seja por discurso negativo, mas o que ele vai ouvir? Não vai para a faculdade. Existe faculdade. Mas aí também não vamos também esquecer o movimento dos professores e principalmente do movimento negro que luta pelas cotas. Não é isso que eu estou falando. Não, só para poder falar aqui que entende que existe isso, porque quando fala de educação assim, eu sou mais criterioso. Não, mas a questão não é ser criterioso, não. Estou falando de uma coisa que é verdade, Júlio. Se a gente for pensar em acesso à educação para a favela,
Já falo no máximo de 20 anos atrás. Não, com certeza. No máximo 20 anos atrás. Eu tenho Com 40. certeza. É o que eu falei para você. A minha geração de 85, ela cresceu sem saber o que era faculdade. Sim, sim. Inclusive na escola, estudando. Sim. Porque a escola não falava em faculdade. Sim, mas é projeto, entendeu? né? Então, é projeto. E é dentro desse contexto que eu tô falando desse muro que é imaginário. Sim. Mas que, o máximo que é você real. vai ouvir, o máximo que você vai ouvir é fazer um Senac. Por quê? É fazer um porque Senai. A gente precisava precisa de mão de obra. Porque a gente precisava ter ensino médio para trabalhar. Você pegou essa geração. Sim, mas é nesse sentido. Se você não fizer ensino médio, você vai ser gari. Você nunca ouviu isso? E hoje em dia... Não, você nunca ouviu isso? Sim, já ouvi. Toda a nossa geração ouviu isso. Então a gente era formado para ter ensino médio. E acabou. Hoje não, pô. Hoje a garotada sabe que tem faculdade. E isso é que vai mudar as próximas gerações. É a partir da entrada na universidade, da melhora no salário, de um emprego melhor, a fuga do subemprego. Porque o que sobrava pra gente? Você trabalhar manicure, cabeleireiro, auxiliar de serviços gerais. É o que a favela tem hoje, ainda tem. Por exemplo, quando a gente vai falar, você falou de Senac. Muito bom. Quando o Estado leva o Senac para a favela, qual o curso que ele oferece? Lista aí. Do Senac hoje? Pode listar aí. Se você não listar, eu vou listar e você vai concordar. Vai, lista aí. Manicure, cabeleireiro, barbeiro. É isso que oferece, Júlio. Não oferece curso de engenharia técnica. Só coisa de permanência. Para você permanecer. Então é sempre muito paliativo. É acesso ao Senai. Que é da então é muito paliativo. Eu saí com a minha família agora, Júlio. 1 ano que fez. A gente se associou a um clube, praticamente dentro da favela. Quem dentro da favela sabe que ela pode pagar R$50 por mês e ter acesso a um clube? Quem tem R$50 por mês? Não, Júlio. Não. Aí é outra questão. Não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. Tô falando quem dentro da favela sabe que ela pode se associar a um clube. Acesso, não tem, né? E quando a pessoa na favela pensa em clube, em associação, sabe o que vem na cabeça dela? Você provavelmente vai concordar. Quando você olha uma série na Netflix ou um filme, vou me associar a um clube de golfe. Coisas muito... Então, pra gente, as coisas são mostradas como se fossem impossíveis. Mas não são, pô. Assim como não é impossível sair da favela. A gente não vê campanha massiva na televisão falando do Minha Casa Minha Vida. Coisa mais fácil que tem para um pobre comprar casa. Mas ninguém fala. E quem está se apropriando do Minha Casa Minha Vida é quem tem dinheiro. Fugindo de declarar imposto de renda, botando imóveis no nome de outras pessoas para poder se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Pessoas com dinheiro. E alugando essas casas. Alugando essas casas, fazendo dinheiro. E o favelado não sabe. O favelado paga R$1.000 de aluguel e ele não sabe que ele pode entrar no Minha Casa Minha Vida e pagar R$700. Até menos. Num apartamento até próprio. Menos e num apartamento próximo. Entendeu? Então, são essas coisas que eu acho que são... Mas ainda assim, a favela... Como isso garantir que a favela vença? Não que vai eu estou tentando fazer não assim. Vai vencer. Eu estou tentando encontrar uma forma da favela vencer. Não vai vencer. Sabe? Mas eu estou encontrando dificuldade, porque tudo vai permear em você sair da favela. Não vai vencer. Porque aquele lugar é estigmatizado, é um lugar alvo. Exatamente. Alvo de uma política pública, alvo de um sistema de permanência. Exatamente. Daquilo ali, entendeu? Então, como que a favela venceria? Deixando de existir a favela. Sabe quando a favela vai vencer? Quando as pessoas que tiverem direito à posse do terreno da casa delas. Reforma agrária. O pessoal não gosta desse discurso. Aí a gente começa a discutir. Sabe por quê? Porque a polícia não vai entrar mais na sua casa a hora que ela quer. Tem que ter mandato. O governo vai ter que prestar o serviço. Tem que ter água, tem que ter luz. Tem que ter saneamento. Ou seja... Sabe por quê? Porque a gente está pagando imposto. Exatamente. Mas para pagar imposto, a gente precisa de uma política trabalhista melhor, que tenha melhores salários. Então a favela nunca vai vencer. Pô. É por isso que eu falo, cara. Tem oportunidade de sair, saia. Trabalhe para sair. Porque, infelizmente, a favela é um lugar que mata sonhos, tira vidas, estagna pessoas... E vai ser sempre aquilo ali, mano. Tu tocou num ponto que eu tava falando que a gente tava querendo evitar e tudo mais, mas a questão da violência letal
É absurdo, na favela Júlio. é absurda. É absurdo. É absurda. A qualquer momento você pode levar um tiro, Júlio. Nós temos, é só vocês olharem aí os noticiários, nós estamos falando do Rio de Janeiro, mas você vê isso no Brasil e em muitos outros lugares, São Paulo, tu vê como é que a polícia é truculenta em relação, né, pessoas que são jogadas da ponte, tu vê jovens que são assassinados, sabe, porque estavam na quadrilha de festa junina. Aí já veio as justificativas, porque tava, não, sabe, são as mais esdrúxulas. Júlio, você não vê, Júlio, você não vê, ou você não vê, ou é dificílimo você ver uma criança numa área nobre de uma cidade levar um tiro de bala perdida dentro do carro. Filho de gente que tem dinheiro. Eu não estou desejando que isso aconteça. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do tipo de notícia que chega pra gente todos os dias. Mas no subúrbio, um carro tomar... É comum, pô. Só vê uma abordagem, dá uns tiros em direção do carro. Quantos? 80 tiros. Entendeu? Então, assim... 80 tiros, sei lá. Esse lugar é um lugar que as pessoas têm que trabalhar para sair, meu irmão. É assassinato, é verdade. Eu vou falar porque eu vou cortar. Tu já falou, mas eu vou cortar também o áudio. É genocídio, meu irmão. É política para isso, pô. A gente nem podia falar essas palavras aqui, né? Mas enfim. Não, eu corto, eu boto o pi, que aí o algoritmo não pega. Você entende do que a gente está falando, entendeu? Né? Então, é um assunto duro, mas é um assunto real, né? E o homem comum está inserido dentro desse contexto. Porque ele mora ali, ele passa por ali. Por exemplo, quem não mora ali, que você deu exemplo da Baixada Fluminense. O cara que mora na Baixada Fluminense, que trabalha no centro da cidade aqui no Rio de Janeiro, ele corta todas as favelas, meu irmão. Quanta gente já não levou tiro dentro do trem, pô? Já viu a hora que o cara tem que sair 3 horas de manhã para chegar no trabalho? O cara sai 3 horas da manhã e chega em casa meia-noite, mano. Entendeu? E tem gente falando que não tem pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Aí tu vai falar de educação com um cara desse, com um jovem desse que trabalha nesse assim, cara, vamos lá, a educação é uma saída para você possível e tudo mais. Estudar o quê, meu? Exatamente. Que momento que eu vou estudar? Não vai botar dinheiro, não vai botar comida na minha mesa. Tem jovens na universidade que trancam. E aí qual é o nosso trabalho? E aí qual é o nosso trabalho? Que é o trabalho de quem está na favela lutando contra esse movimento. É falar que tem que estudar, mesmo que seja difícil. Sabe? Cara, não, você olhar no olho desse cara que chega meia-noite em casa e sai 3, é você olhar no olho dele e falar, cara, não tem jeito, tem que estudar. Eu sei que é difícil, mano, mas tem que estudar. Eu entendo se você não aguenta e tudo mais e quer existir. Mas, tipo assim, por isso que eu acho que nesse sentido, quem tem esse pensamento mais esclarecido, por assim dizer, de ter projetos, sabe? De você ter um lugar onde você pode dar condições dessa pessoa estudar. Por exemplo, eu sou voluntário de pré-vestibular. Eu passei por lá também. Social. Eu estudei mesmo que você quando foi para a FRJ. Exatamente. Então, eu volto lá, já saí de lá, todos os professores já estão com mestrado, estão fazendo doutorados, e todos eles foram oriundos do pré-vestibular. A gente está falando de pré-vestibulares comunitários. Pessoas formadas dentro que se predispõem através de ação social, dar aulas para a pessoa. É importante falar com todas as letras, porque isso é muito importante. Como é que é? Não, eu acho importante a gente falar isso com todas as letras, explicar o que é, porque é isso que desenvolve as pessoas nesse lugar. Eu tenho um jovem que eu até tenho que conversar vestibular com ele. Comunitário. Tenho que conversar com ele que ele fala assim, poxa, eu quero estudar, eu queria ajudar minha mãe e tudo mais. Eu falei, cara, tem uma saída para você, sabe? Aí nesse ponto o Estado é bom porque ele tem direito a um programa chamado Pé de Meia. Sim, meu filho recebe. Pé de Meia, e a mãe dele tem um Bolsa Família, né? Então ela trabalha, faz os corre dela, tem aquele negócio mais a renda. É bom falar um pouco basicamente o que é o Pé de Meia, porque a gente tem audiência que pode estar dentro desse momento ter direito e não sabe. Então vamos falar só um pouquinho sobre isso. O jovem, né, o que está em colégio pública, e para ensino médio. Pública. Ensino médio, escola pública no ensino médio. Ele vai ganhar, se eu não me engano, acho que é 200, né?
Não, acho que é R$100 por mês. É um valor que recebe mensal. por mês, mensal, enquanto você permanece na escola. E a cada ano que você termina, você recebe R$1.000. Isso. Só que esses R$1.000 ficam retidos. Não, fica retido, isso. Fica retido para caso você, quando terminar o terceiro ano do ensino médio, você prestar o Enem. Isso. Independente de você passar ou não. Sim. Esse dinheiro vem para você quando você é inscrito no Enem. Isso. Ao final de tudo, posso estar errado, então, por favor, corrijam. Mas, ao final de tudo, um estudante do ensino médio, ele chega a receber, né? Não é ganhar, porque não é dado, né? Isso aí é direito. Receber. Quase 8 ou 9 mil reais. Não, ele não vai receber esse pacote. Lembra que ele está recebendo R$100 por mês ali, né? Então, somando tudo, ele recebe esse valor. E esse valor é um incentivo para ele permanecer e continuar na escola. Por isso que tem a questão do Enem, para ele seguir. Porque também a evasão, a inscrição do Enem também caiu muito. E também antes do Enem, né? Antes do Enem, porque durante a escola, a evasão escolar é muito alta por questões de alimentação. Né? Então esse recurso ele entra para isso, para dar possibilidades e condições de esse estudante se alimentar, comprar um lanche na própria escola que vende também, né? Então é isso. Então, se você não conhecia, se é aluno de escola pública, está no ensino médio, faça uma pesquisa no Google, se você tem direito, CAD único, tem direito a isso. É isso, cadastro único e tal. Enfim, aí o que acontece? E ele está lá estudando, sabe? No corre dele lá, conseguindo se manter. Ele estuda e vai também por exemplo, lá no nosso funciona assim, é de 7 às 10 da noite, sendo que de 6 às 7 tem monitoria. Então, para tirar dúvida dentro da matéria, tal, tem vários tipos de monitorias durante a semana. Você vai para aquela que tu está com dificuldade, ou você pode. Eu, por exemplo, quando estava lá incentivando os jovens a fazer, falava, não, mas você fala tanto, por que tu não faz outra faculdade? Minha filha e tudo mais, junto, e foi onde eu voltei para a universidade. Falei, não, tá bom, vou fazer. Fui, consegui, estou novamente na universidade, e é isso. E esses lugares são lugares de resistência. É a favela. E são esses lugares que fazem com que a favela não colapse. Porque quanto jovem que está nesses pré-vestibulares que estão saindo da perspectiva do crime, ou saindo do crime para estudar, ou evitando entrar no crime para poder estudar. Então é isso, a favela é um lugar muito ruim, mas é um lugar de resistência. Não é porque a estrutura que o Estado não dá e mantém que as pessoas que ali habitam não se movem para fazer. E nesse ponto, algumas pessoas que saem da comunidade, como alguns professores que eu conheço, vão dar... eu conheço, por exemplo, professores que são corretores de redação do Enem e da UERJ. Sabe? Eles são corretores, trabalham como corretor, você escreve lá e tudo mais, fazer coisa. Eles dão aula nesses colégios de elite, sabe? Para poder ganhar vida. Para poder ganhar vida. Tem uns que são de colégio estadual, municipal, enfim. E quando chegam à noite, eles vão pro pré-vestibular. A aula que eles dão no pré-vestibular, eu encontrei vou falar o nome dele aqui, professor André, ele falou o seguinte: o sangue nos olhos, a vontade de dar aula é renovada quando dá no vestibular social. É porque a possibilidade. Porque sabe para quem está dando, exatamente. Né? Exatamente, para quem está dando. Não que ele não seja um bom professor lá. Não, quando ele é um ótimo professor, mas pessoas que estão pagando, pessoas que estão ali. E ali, sabe, ele está ali dando a vida dele, incentivando, quando fizeram comigo na minha idade e tudo mais, me incentivaram tanto que eu falei, cara, não tem como. Eu passei no Enem e passei para a UERJ. É porque quando você dá aula... Eu queria fazer valer aquilo que eles me deram. Quando você dá aula para um jovem rico, a sua excelente aula é para manutenção daquele status. E aqui não tem problema nenhum ser rico. Problema nenhum nesse contexto, né? De um professor dar aula para um jovem rico é para manutenção dessa riqueza. Então, quando esse mesmo professor pega essa excelente aula e leva para a favela, não é manutenção da riqueza. É transformação da vida. E a aula dele é adaptada. Exatamente. É você tirar a pessoa, sei lá, do fundo do poço e trazer ela, mesmo que não seja para esse lugar desse jovem rico, mas para um lugar de, tem mundo.
Tem perspectiva para mim, entendeu? E tu vê esse jovem entrando na universidade que eu vejo lá, cara, é que no início das cotas falaram muito sobre assim, a qualidade vai cair, porque não tem... E realmente tem algumas dificuldades. Você entra lá muito atrás. Não, tem muito atrás, porque vem texto para você, o professor fala para você, não, mas o texto está em francês. Ué, como assim? Tu não fala francês? Tem essas questões. Mas também que tu vê que em pouco tempo... Pega rápido. Quem vai ter os melhores CR é essa galera. Ó, quando eu cheguei na UFRJ... São dados. Quando eu cheguei na UFRJ... Eu não tenho os números em si, eu não tenho os números em si, sabe? Eu sei que não é todo mundo, eu sei que é facilidade, mas procure, pesquise, converse. Quando eu cheguei na UFRJ em 2015, não teve uma disciplina, não teve um assunto que eu conhecia. Você se sente péssimo, né? Surreal. É surreal. Isso é muito normal, muito comum nessa hora, nessa hora que você comum. vê assim, caraca, o que eu estudei, cara? O que eu tô fazendo? O que eles davam pra cara, mim, não vai irmão? ter como não. Mas a gente acha que não tem como, exatamente. No final do primeiro ano, tu tá falando... E lendo pra caraca. Tu tá falando de igual no primeiro ano, porque a pegada é outra. É nisso que tem em relação, como você falou no início da planta, da resistência. É porque a gente se agarra à esperança, Júlio. Não a tem gente se agarra. Então, é exatamente não isso. Quando você bota o pé lá, você olha para o seu contexto, olha para a sua história e você se vê diante da possibilidade real de mudança. Então, nesse momento, meu irmão, a gente que já resistiu a todo tipo de violência a vida inteira naquele lugar, passar por isso aqui é só mais uma pedra no caminho, pô. Por mais que seja difícil. Então, a gente se agarra à esperança, porque a gente, no final das contas, todos nós temos esperança de mudança de vida. Verdade. Eu ouvi uma frase, ela parece bem pesada, assim, no sentido de que, poxa... Coisas acontecem na vida, mas então eu vi uma frase assim, que quando tu chega no final do poço, no fundo do poço, só tem um lado que tu pode, só tem um lugar que tu pode olhar. Pra cima. É pra cima, cara. E você não tem a opção de não olhar. Não tem. Ou se entrega, olha pra cima. Não dá pra se prostrar, não dá. Exatamente. Você não vai se prostrar, você não vai desistir. E acho que é um bom caminho pra gente terminar esse nosso bate-papo aqui, né? Porque favela é isso, né? Favela é esse lugar de vulnerabilidade social, de dificuldade, mas é um lugar de pessoas que muitas vezes tem que olhar para cima. Se reinventa. E tem que olhar para cima. Mais, e tem saída. Eu gosto de falar que tem vida além da favela. Porque é literalmente isso, né? Sim. É você acreditar que dá para sair. E aí é sair mesmo, cara. Sair e tal, de alguma forma, trabalhar. É um papo, parece até papo liberalista, né? Tá mandando trabalhar lá, tá mandando trabalhar de forma incansavelmente. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não seria. Não é isso. Tanto é que uma das coisas que a gente desse. faz lá no pré-vestibular, que a gente faz muito, quando está na pegada, a gente estuda muito, perto das provas, estuda muito, e quando chega no dia anterior, assim, sempre tem uma saída, dias antes, tem uma saída para tu, sabe, desligar, vai no museu e, sabe, troca ideia, faz uma festinha, não estuda no dia anterior, alguns têm nada contra alguém que queira estudar, tudo mais, mas para poder a pessoa respirar e também trazer, quando a gente fala esse papo que tu falou, parece que papo neoliberal, mas não, no sentido de que tem que ter o lúdico também, de você respirar. Não, aí, nesse ponto, a favela respirar tem... e sonhar. Exatamente. Nesse ponto, a favela também dá seus corre, que é a festa junina. É que o Estado entrou, no caso do menino lá. Mas, enfim, mas tem as outras coisas, é complicado. Cara, olha pra cima, anda pra frente. Olha pra cima, luta, entendeu? Olha pra cima, educação. Eu não conheço uma saída melhor. Educação. Não tem, é a única, né? Por isso, inclusive, que a educação é tão precária, né? Não, eu não conheço. Não, então, é a única. E por isso que, inclusive, ela é precarizada. Se você não nasceu herdeiro... Por que a gente tem uma educação precarizada? Porque ela é a única saída para a gente avançar. Então, eles precarizam para dificultar. Mas a gente consegue. Né? Os filhos deles estão todos na universidade. Todos. Pública. Não cai nessa pública. Por isso que o nosso intuito lá... ficam assim... nada contra o ProUni, nada assim, contra o ProUni, fiéis não. Mas então, nada contra o ProUni também, que é você ganhar o Estado, pagar, o governo pagar a tua mensalidade, você ter direito a estudar numa universidade particular, privada. Nada contra o ProUni,
Bacana, é isso. Abraça. Eu fui bolsista 100% Abraça. Do ProUni, então eu defendo. Tá entendendo? Defende, é isso mesmo. Defendo. Beleza? É isso mesmo. Mas o nosso intuito é botar na pública. Isso aí. Porque eles vão falar para você que universidade pública é coisa de esquerdista, mas os filhos deles estão fazendo medicina na pública, fazendo direito na pública, engenharia na pública. Então, meu irmão, sabe o que você faz? Entra, se você quiser, tira a ideologia de lado, pega o conteúdo e estuda, porque é riquíssimo o conteúdo. Então vá sim para a universidade pública. Faz diferença no currículo, faz diferença em tudo. Quando você vai mandar o seu currículo para o trabalho, para uma vaga, se eles olharem que é pública, eles não querem nem saber qual é o teu CR, meu irmão. É pública. É a chancela das melhores universidades do país. E quem vem na favela vai ter... Então eles vêm com esse discurso de que faculdade não leva a nada, que é para você não ocupar o mesmo espaço que o filho deles. Não é isso? É isso. Fechou, Júlio? Favela venceu. Não, favela não venceu. Próxima vez que você for falar que a favela venceu com base na sua experiência pessoal, diga que o favelado venceu, é mais bonito, né? O favelado venceu e vai voltar lá para ajudar os outros. É o que tem que ficar para nós entender. Se quiser também voltar para ajudar. Favela é coletivo... Favela é uma unidade coletiva. Isso existe? Unidade coletiva, não. Existe isso? Não. Se a unidade é um só, Júlio. Para coletivo. De inventar matemática. Tô inventando. Enfim, é isso aí. Individual, você caminha sozinho. Comunidade. É mais fácil você andar, ter alguém do teu lado e tudo mais. É um Ubuntu. Eu sou porque todos somos. Aí. E é nós por nós. É isso. Porque tudo que nós tem é nós. Já dizia já tá agora o Emicida. Tudo que nós tem é no amarelo. Isso aí. Gente, se inscreva aqui no canal, deixa o like. Se vocês quiserem ajudar a gente no nosso projeto aqui de compra de uma lente nova pra gente evitar que aconteça o que aconteceu alguns minutinhos atrás por conta do sol, a gente tá com uma campanha no Apoia-se. Clica aqui no comentário, você faz uma doação no valor que você quiser. R$1 já ajuda, tá bom? A gente tá pretendendo juntar R$2.000. Já temos aí, não sei se é esse valor exatamente quando você clicar, pode ser que mude. No momento da gravação aqui, a gente tem mais ou menos 600 e pouquinho lá, já de 2.000 que a gente precisa. Já agradece então, o pessoal com isso aí. Se puder ajudar, por favor, clica no link. Não faça esforço que você não possa, não pode ajudar, não ajuda, tá tudo certo. Deixa o like aqui, se inscreva no canal, deixe seu comentário. E a gente se vê no próximo Diário do Homem Comum, não. No próximo podcast do Homem Comum. É isso. Considerações finais, fechou? Fechou, é isso. Bola pra frente. É pra frente que se anda. É isso aí. Se só tiver pra cima pra olhar, olha pra cima. Se inscreva no canal, gente. Um abraço. Valeu.